1 Pedro capítulo 3, verso de número 15, ele nos expõe a realidade da nova vida cristã, que nós precisamos ter respostas bem convincentes, bem firmes em nosso coração e nossa mente, a todo aquele que pede um motivo pelo qual nós agimos da forma que agimos, pensamos da forma que pensamos e fazemos as coisas que nós fazemos. E nesse sentido, a esperança sempre nossa está exatamente na pessoa de Cristo. E não é uma esperança vazia, uma esperança que a gente pode dizer desprovida de um conteúdo, não. Essa esperança que está em Cristo é por meio de uma palavra, ou seja, da sua própria palavra. Uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e fazemos dele realmente o nosso Senhor, então ele passa a governar nossas vidas da forma como ele acredita, da forma como ele determinou. E a partir de então, as pessoas ainda se indagam e ainda têm dúvida a respeito de por que você faz assim, por que você quer agir desse jeito. E é nessa perspectiva, dessa pergunta e dessa interrogação, a gente vai ter que falar com elas de maneira bem clara e precisa a respeito, não de uma forma soberba, não de uma forma de superioridade, mas uma forma certa de que nós somos apenas um servo daquele que é Senhor de nossas vidas. Por isso o texto ele diz, santificai Cristo como Senhor. Certa vez eu vi um corte de um stand-up, e um homem, ele não era cristão, então ele estava brincando com as coisas do Evangelho, e no stand-up dele, ele conversa com um outro cristão, um crente, vamos colocar assim, e aí ele começou a falar, o crente, né, e tal, e ele disse, rapaz, me diz uma coisa, vocês têm um livro, tem alguma norma para isso? Tem, a gente tem a palavra de Deus. E na palavra de Deus, vocês dizem que tem que ser assim, 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 né? Aí ele disse, sim, é assim que a gente diz. E o que representa esse livro? E aí o cristão, ele continuava dizendo, essa é a nossa regra de fé e prática. Mas o que realmente significa dizer isso, nossa regra de fé e prática? E o cristão dizia assim mesmo, rapaz, o que eu posso te explicar? Ele dizia assim, lá está dizendo tudo o que a gente precisa saber a respeito de Deus e como a gente deve viver a nossa vida. E ela é totalmente a verdade, absolutamente a verdade, não tem nenhum erro, nenhuma falha, ela é perfeita. Rapaz, que livro é esse? É a Bíblia? A Bíblia é assim tudo? Disse sim. E aí o comediante ainda continua dizendo assim mesmo, rapaz, então tu deve saber muito bem, porque tudo que tem nela, a respeito de Deus, da verdade de Deus, e como você pode agradar a Deus, então tu já deve ter lido muitas vezes a Bíblia e conhecer muito. Não, rapaz, que é isso? Olha o tamanho do livro, como é grande. É muito grande o livro. Quer dizer que tu estás me ensinando a respeito de um Deus que sabe e tem todas as coisas, e que a sua verdade está contida nesse livro, e esse livro é a única regra de fé e prática para você se portar nessa vida, e você me diz que você não leu todo esse livro? Porque, sabe como é que é, o tempo é curto, então é muito grande, e a língua também é bem diferente. E aí o comediante, ele diz assim mesmo, rapaz, você já leu O Senhor dos Anéis? Sim. E As Rodas de Fogo? Sim. Para quem não leu o livro do Senhor dos Anéis, olha, desse tamanho o livro. Bem maior do que a Bíblia. Então ele começava a comparar a vida desse cristão, em que ele tem um conceito correto a respeito do que é a Bíblia, do que é a vontade de Deus e onde está a vontade de Deus, mas ainda assim ele não se esforça de forma alguma, sabendo que a vida dele toda está ali, de como ele deve se portar diante de Deus, e ele não lê aquilo que é o seu manual.
E isso é a realidade da maioria da igreja hoje. Ela tem as Escrituras como uma sua regra de fé e prática, mas ela não consegue ler as Escrituras. E quando ela lê as Escrituras, ela não toma Cristo como Senhor. Ou seja, o dono daquela palavra, o dono daquela ordem, aquele que tem autoridade. Quando a gente olha e diz essas coisas e a gente não toma as Escrituras como essa autoridade, a gente está fazendo de Cristo apenas como muitos falaram, no tempo em que ele andou aqui. E ele disse: vocês me honram de lábios, mas o coração de vocês está longe, muito longe. Muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor. E ele disse: eu não vos conheço. Como vocês podem me chamar Senhor se vocês não fazem o que eu ordeno? A razão pela qual nós estamos aqui nessa manhã, e tantas outras vezes que a gente se reúne como igreja, como corpo, para adorar a Deus, é somente por uma coisa: a gente precisa conhecer mais esse Deus. E uma vez que a gente conhece esse Deus de maneira verdadeira, não de uma maneira falsa, não de uma maneira superficial, mas de uma maneira verdadeira, nossa vida passa a ser mudada, baseada na verdade que a gente começa a aprender dele. Então, é um fato e é inegável isso, que quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se transforma como Ele. A não ser que a gente conheça esse Deus, conheça a sua vontade e não queira fazer dela a nossa vontade também. E aí, nesse caso, a gente só tem uma teoria, mas na verdade nós não temos uma prática. E aí, nesse caso, a gente se comporta como um ateu praticante. A gente diz que é crente, mas é um ateu na prática, porque a gente não se importa com a vontade dele. É como um ateu que diz: eu sou ateu, não acredito em Deus, e se eu não acredito em Deus, de que me serve algum Deus que me fale qualquer outra coisa? Não acredito, não existe. Então, tudo aquilo que falam sobre Deus é apenas uma imaginação da mente humana, do coração humano, do sentimento humano. Isso não me importa, isso não me interessa, isso é vazio. Esse é um ateu. Mas o ateu, na prática, é aquele que diz: você acredita em Deus? Sim, eu acredito. Você se importa com a sua vontade? Não, isso aí já é outra história. Isso é o ateu na prática, que se diz cristão, que se diz crente em Deus, mas pouco se importa com a sua palavra. Falo isso para que a gente tenha que entender que agora que a gente tem estudado o Catecismo de Heidelberg, a gente está estudando a oração do Pai Nosso. Todos os catecismos, eles tratam, se eu não me engano, quase todos, eu até acredito que é todos, não li todos os catecismos, mas a tendência é que um catecismo é o que a gente pode dizer, os primeiros passos da fé cristã. São as primeiras coisas que a gente precisa entender e conhecer a respeito de Deus e de sua vontade, para que então a gente possa entender realmente aonde nós estamos e que vida Deus quer que a gente caminhe. Então o catecismo, todo aquele que encontrava a vida em Cristo, que recebia o Senhor, que passava a se declarar como cristão, ele vinha para uma escola ou para umas lições, que era exatamente esse catecismo, ensinar o caminho, o início de toda a jornada cristã, desde o início até o final, ou seja, as bases mais elementares da nossa fé, para que então a gente tivesse um pouco mais de ciência e certeza daquilo que a gente passou a acreditar e passou a confiar. E o catecismo, como ele é os primeiros passos, ele não poderia ignorar dois elementos. O primeiro são os 10 mandamentos e o segundo é a oração do Pai Nosso. A gente, caminhando no catecismo, a gente já está para o final, a gente acabou de terminar o estudo dos 10 mandamentos. Então, agora a gente já está entrando do quê? No Pai Nosso. E lembre-se que a gente entra no Pai Nosso a partir do momento de que ele faz uma pergunta: para que servem as boas obras? E as boas obras, lembre-se que a gente está num mundo que as pessoas tendem a viver e a se mover baseado no merecimento. O que eu quero dizer com isso? É que se você fizer alguma coisa, você merece aquilo. Se você fizer uma coisa boa, você merece coisas boas. Se você fizer uma coisa errada, você merece coisas erradas. É o básico. Está errado nisso? Sim, não. Por que sim, não?
Porque desde que a gente é cristão, a gente tem que entender que tudo que Deus nos dá é por meio de graça. Desde o jardim do Éden, antes mesmo do pecado, tudo foi por graça. Foi por graça que Deus nos colocou como a cabeça de toda a criação. Ele colocou um jardim para nós e nós comemos daquele fruto sem termos plantado coisa alguma, e Ele nos deu o alimento, mantimento e todas as outras coisas, por graça. O homem não havia feito nada, ele apenas havia sido criado e Deus entregou para ele domínio, autoridade, poder, capacidade para fazer as coisas, capacidade de inventar, capacidade de ser criativo. Ele deu tudo isso. O homem nada fez para merecer o que Deus havia dado a ele. É como se a gente perguntasse para o cachorro: por que tu não é que nem o gato? E quando tu faz as tuas fezes, tu não enterra. Porque não foi dado a ele isso. O cachorro faz assim. O gato faz daquele jeito. Ah, mas que exemplo é esse? Mas é exatamente isso. Ninguém fez nada por merecer e a gente quer colocar alguma coisa sobre a conta de alguém, como se merecesse de alguma coisa da parte de Deus. Então, tudo caminha-se por graça. E quando a gente peca, e no caso do Adão, pecou e nós fomos arrastados nesse mesmo pecado, a gente percebe que Deus não parou com a sua graça. Ele continua semeando a sua graça e dando cada dia mais da sua graça. Naquilo que a gente imaginava que poderia ser um voto ao contrário, tipo, agora que tu fizeste o errado, agora tu mereces o juízo, tu mereces isso, eu não vou te dar mais aquilo. Pelo contrário, a Bíblia declara que Deus, a partir de então, ele começa a dar mais ainda. Quando Adão peca, a Bíblia diz claramente que Deus preparou um redentor para ele. Em todo o texto de Gênesis, capítulo número 3, em que há a queda no pecado, a gente não vê uma única vez Adão dizendo: Senhor, me perdoa porque eu pequei, será que tem uma chance de eu escapar da morte? A gente não vê nenhuma frase, nenhum. E quando Deus ele vai interrogando Adão, pelo contrário, em vez dele dizer: não, foi eu, está certo que a minha esposa me deu, mas eu tinha decisão de fazer ou não o errado, eu lembrei da tua palavra que dizia que não era para me comer, mas eu olhei ela comendo, ela não morreu, eu preferi não acreditar na tua palavra e acreditar naquilo que meus olhos estavam vendo e eu comi. Mas foi a mulher que me deu, mas foi eu que decidi comer. Eu pensei claramente a respeito disso, o que meus olhos estavam vendo e aqui a tua palavra estava me dizendo, e eu preferi acreditar naquilo que meus olhos... Ele poderia ter falado assim, mas não, ele falou assim: a mulher que tu me deste, me deu para me comer, eu comi. Como se isso fosse justificativa pelo pecado dele. E o fato é que eu estou colocando isso para que a gente entenda que a gente não pediu perdão. A gente não se humilhou, a gente tentou se justificar dos nossos erros. E quando a gente faz isso, só reforça mais que Deus poderia nos destruir naquela mesma hora. Fazer acabar com toda a sua graça e derramar a sua justiça. Porque justiça nada mais é aquilo que o homem merece. Se eu faço bem, eu mereço algo bom. Se eu faço errado, eu mereço algo errado, um juízo no caso. Então, se Deus nos condenasse, ele não seria injusto, ele seria totalmente justo, porque ele pecou e ele disse que o salário do pecado é a morte. Então, eu fazendo isso, mostraria claramente que eu sou justo. Só que Deus não fez isso. Ele vai e derrama graça sobre esse homem. E de que maneira ele derrama? Disse: eu vou preparar um redentor para libertar vocês, para salvar vocês do poder do juízo que está vindo. E ele sim vai restaurar vocês. Isso é graça, o homem não merecia, então Deus deu um favor imerecido. E assim, a partir de então, a gente consegue perceber que Deus está dando graça sobre as nossas vidas. Quando Jesus anda nessa terra, ele fala uma coisa que é extremamente maravilhosa, que para nós sou algo bom, mas ao mesmo tempo mostra para a gente que, poxa, se eu tivesse poder, se vocês tivessem, vamos supor, se nós fôssemos deuses, como o próprio Deus é, e nós tivéssemos o poder de fazer isso e aquilo outro, conforme a gente bem quisesse, você derramaria ou levantaria o sol sobre a fazenda, a cultura de alguém que realmente só te detesta? Que só quer fazer o mal contra você? Você faria com que a chuva caísse sobre aquele terreno?
para produzir, quando ele se alimentar e enriquecer, ele vai vir contra você e vai te destruir? Você levantaria sua mão e disse, não, vamos derramar chuva sobre esse aqui. Você faria isso? Eu tenho certeza que eu não faria. Você faria, Rose? De forma alguma, porque a gente não é estúpido. Se eu vou alimentar e ele vai morder a minha mão, para que eu vou alimentar esse cachorro? Vai morrer. Por quê? Porque a gente trabalha exatamente como a gente disse. A gente trabalha na área dos méritos. E se a gente fosse Deus e a gente soubesse que lá no final ele vai fazer contra mim, de forma alguma eu daria para ele a oportunidade dele fazer isso comigo. Mas Deus não faz isso, e Ele conhece todas as coisas, e Ele estende a sua mão para bons e para maus. Faz levantar o seu sol para justos e injustos, descer a terra sobre bons e gratos quanto os ingratos. De maneira que Deus está derramando a sua graça sobre todo mundo, indiscriminadamente. E aí, nesse sentido, a gente começa a perceber que o ato de ser merecedor ou não, isso não está no nosso mérito. E não tem como a gente caminhar nessa vida por merecimento. Aí você diga, mas eu trabalhei muito, Abraão, para construir isso e aquilo outro. E tu acha que o teu trabalho te traz mérito pela onde você está? Mas todo mundo me honra, todo mundo me dá o meu salário no final do mês. Quem te deu saúde, quem te deu inteligência, qual é a diferença de você para um que nasceu hoje, ou no mesmo dia que você, com paralisia cerebral e que vive até hoje, com a mesma idade que você tem? Qual é a diferença tua para ele? Me diga. Por que você merece não ter a paralisia e o outro merece? Se nós vivemos debaixo de mérito, qual é a diferença? Não há diferença. Isso é graça. Deus deu graça para um e deu graça para outro de outra forma. A Bíblia diz que é multiforme graça. A multiforme graça espalhada sobre todos. E essa multiforme graça leva a gente a entender claramente que nós estamos na mão de Deus e que Deus é muito gracioso para conosco em tudo aquilo que Ele faz. Tudo aquilo que Ele faz, não tira nada. Se a gente não olha com graça, a gente olha por mérito. E se a gente olha por mérito, a gente vai verificar e vai dizer como muitas pessoas dizem, Deus é mau. E por que dizem que Deus é mau? Porque não conseguem olhar este mundo pela ótica da graça. De que Deus nos dá tudo por graça. Porque se Deus olhasse nós por méritos, Ele nos teria destruído no Jardim do Éden. Então, dito essas coisas, entremos no Pai Nosso. E a pergunta de número 120, ela começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso. Na pergunta de número 121, ele coloca, que a gente já tem estudado, que estás no céu. Primeiro, ele coloca como Pai, para que a gente entenda claramente que o nosso relacionamento com Deus é diferente, não é mais como um servo, nem tampouco é como um amigo, mas é como um pai para com um filho. E nesse sentido, a gente tem que entender claramente que quando você entra na presença de Deus, Deus está lhe vendo como um filho. Quando eu estava na Tailândia, eu entendi alguma coisa muito preciosa. Na Tailândia, há um rei, é o único reino ainda, o mais antigo do mundo. Até mesmo mais antigo do que o próprio reino da Inglaterra. E naquele tempo ainda havia o rei mais longevo da terra. E era um homem extremamente bom, extremamente justo. Quando a gente andava pela Tailândia, a gente via duas coisas. Muitos templos budistas, mas havia também em cada casa a figura do rei. Sabe, a figura do rei? Um banner, um pôster. E estava o rei lá, coroado. E aí, à medida que eu estava vivendo nesse país, eu comecei a conhecer mais da cultura desse país. E conhecer mais da figura desse rei.
E todos os, vamos dizer assim, os súditos do reino, o reino da Tailândia, eles diziam que o rei era extremamente generoso, extremamente bom. Ele fez coisas que ninguém fez. O fato da Tailândia comer com talheres é uma das ideias do próprio rei, de trazer os ingleses e fazer com que as pessoas pudessem entender e não mais comer com as mãos, mas comer com talher, com garfo, com faca, para que exatamente a situação não fosse tão agravante como é nos arredores da Tailândia. Todos os países de fora da Tailândia são países extremamente corruptos, extremamente deficientes em termos de sanidade, sanitária que eu falo. Então, esse rei trouxe muitos benefícios para a Tailândia. E ele estava bem antigo. E ele dizia assim mesmo, um certo amigo meu, ele falou assim mesmo, tailandês: tem duas coisas que você tem que entender quando a gente está diante do rei. A primeira é que você vai entrar na presença do rei, você tem que prestar bem atenção, que você tem que se comportar direito. E existem algumas palavras que você só pode se dirigir ao rei. E isso é um código que a gente pode dizer do próprio idioma. O idioma da Tailândia, que é o tailandês, você se dirige para a pessoa com um determinado tipo de palavras, vou colocar assim. Você não fala, tipo assim, eu não falo com a Cida, que ela é, Cida não, Luzia, ela é mais velha do que eu. E para mim me dirigir a Luzia, eu tenho que falar uma palavra antes de eu dizer o nome dela. E eu tenho que me chegar com ela com um determinado tipo de palavras que eu não posso chegar com outra pessoa. Por quê? Porque ela é mais velha que eu. E quando eu faço isso, eu mostro honra e mostro respeito para com ela. Então a pessoa se dirigia a ela com uma determinada palavra. E como eu era um dos mais velhos da base, as pessoas que eram mais jovens, para mim, se dirigiam com essa mesma palavra. É pi, rabrão, pi, não sei o quê. Todo aquele que é mais velho, ele se dirige com essa palavra, pi. E não somente isso. Existe uma palavra, frases, que a gente pode dizer, construídas somente para se dirigir ao rei, que ninguém mais pode se falar com o rei, se não for dessa forma. Falar de outra forma com o rei seria extremamente ofensivo. Lógico, ninguém está disposto a falar com o rei toda hora, como a gente não está disposto a falar com o presidente da república. Mas um cidadão tailandês, um dia que ele, quase sempre o rei fazia, uma vez por ano ele andava e tinha um aniversário dele, as pessoas, ele estava andando pelas ruas, ou naquelas procissões, ou, não é procissão, como é que chama? Apresentação. Tipo 7 de setembro, assim, nessas coisas, ele vai caminhando. Vai no desfile, né, que a gente pode dizer, assim, de homenagem ao rei. Então ele sai e ele caminha. Então as pessoas têm a possibilidade de conversar, trocar 2 ou 3 palavras com o rei. E nessa procissão ou nesse desfile, as pessoas, elas sabiam exatamente quais são as palavras que elas deveriam se dirigir a esse rei. E aí então, esse meu amigo disse assim mesmo, disse: olha, o rei teve alguns filhos. Eu te pergunto, Abraão, quando qualquer um desses filhos entram diante do rei, tu acha que ele vai falar exatamente como um cidadão qualquer? Que não é filho do rei? Ele vai entrar com essa linguagem fria, distante, ainda que esteja carregada de emoção por estar falando com o rei? Ou o filho vai dizer, como na nossa perspectiva, papai e não pai? Ninguém vai chamar e vai perguntar para minha filha, Joana, vai dizer: o teu papai está aí? Só se ela falar assim, porque ela é muito criancinha. Mas normal, se a gente for o mais velho, deixa eu ver. Ainda tem pai, Núbia? Tem. Se eu te perguntar, onde está teu pai? Seria assim minha pergunta, correto? Será que eu perguntaria assim? Onde está o teu papai? Acha que alguém falaria assim com você? Por quê? Por que não usaria papai e só usa pai?
Por quê? Porque não tem intimidade. A palavra pai é carregada de afeto, é carregada de intimidade. Mas pai, todo mundo pode falar. Todo mundo pode falar. Ainda que seja carregado com algum tipo de afeto e de afinidade, ainda assim é desprovido dessa relação, desprovido dessa intimidade. E é isso que ele estava me dizendo. E é isso que a gente consegue perceber exatamente quando a gente está entrando diante de Deus, e a gente não vai entrar apenas como pai, não vai entrar apenas como um Senhor, como Deus, como o nosso Senhor, como aquele que é Criador dos céus e da terra. Tudo isso Ele é. Mas a nossa relação com Deus não é uma relação de senhor e servo, ainda que nós estejamos nessa relação. Mas a primeira coisa que Jesus veio nos ensinar foi exatamente, quando vocês entrarem em oração, chamem Deus de quê? Pai nosso. E aí depois ele diz, que estás no céu. Para que a gente entenda também que a nossa relação com o Pai não é uma relação com o nosso Pai daqui da terra. Que ainda que a gente tenha uma perspectiva de paternidade terrena, ela é muito pequena em relação à paternidade celestial. Quando eu falo celestial, eu estou falando do Pai eterno, um único Pai. E esse Pai tão eterno é para que a gente tenha uma perspectiva não da vida terrena, mas da vida tão excelsa e maravilhosa que o próprio Deus tem, o eterno. E aqui, essas são as duas primeiras questões que o estudo de Heidelberg ele vai trazer sobre o Pai Nosso. Primeiro, Pai, Ele não é só Deus, Ele não é só Senhor, mas Ele é também o teu Pai. E é com esse título que Cristo veio. Ele veio somente com uma função de trazer filhos para Deus. Se Ele veio trazer filhos para Deus, não há razão nenhuma de eu entrar na presença de Deus e pedir o quê? Senhor, meu Deus. Mas entremos na presença dEle e dizemos, Pai. Se Ele é Pai e nós somos os filhos, e Jesus ele vai apontar e dizer claramente, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará todo aquele que vos pedir o Espírito Santo, sem medida. Então ele coloca exatamente essas coisas, que quando a gente entrar em Deus, não é só entrar porque a gente precisa disso ou daquilo outro. Mas é entrar sabendo que nós temos uma herança. E eu gosto exatamente para que a gente entenda a respeito disso, que muitas vezes a gente entra na presença de Deus e vai pedir para qualquer coisa que nós quisermos, seja a gente precisando extremamente ou não, só um desejo, só um sonho. Pô, Senhor, eu queria isso aqui para mim. E que é a história do filho pródigo. O final do filho pródigo que é mais terrível para mim. Por que é mais terrível? Que embora que o filho pródigo tenha perdido todas as suas heranças, gastou todas as coisas do mundo, ele se arrepende e volta para casa. Quando ele se arrepende e volta para casa, o pai o abraça. Ele se considerava o quê? Não sou mais filho, me trata como um dos teus servos. E o pai nem olhou para isso. Disse, não, tu é meu filho, toma um anel no dedo, toma sandália nos pés, porque quem andava descalço era um escravo, não era um filho. Então coloca sandália nos pés, mata o bezerro cevado, troca essas vestes e celebra. Isso está acontecendo numa festa, o dia está avançando, o filho chega do trabalho, o filho mais velho, quando ele chega do trabalho, ele vê aquela festa, o que está acontecendo aí? Aí ele disse, teu irmão mais novo chegou. E o teu pai, com grande alegria, viu que ele não estava morto, então ele celebrou a vida dele. Aí, como é que é? Mas ele voltou cheio de riqueza, né? Cheio de dinheiro. Ele voltou muito próximo, porque ele saiu daqui cheio de dinheiro. Então ele deve ter voltado com muito dinheiro mesmo. Um homem extremamente próspero. Aí o servo disse assim, na verdade ele voltou nem com a roupa dele, no corpo boa ele estava. Ele estava descalço, sujo, fedorento. Estava um trapo. Ele tinha perdido todas as coisas no mundo. Como é que é? Ele não volta como um vencedor, ele volta como um derrotado. E o nosso pai ainda dá um banquete para ele. Ele disse, dessa festa eu não participo. Nessa festa não conta comigo. Alguns estudiosos, e algumas vezes eu ouvi isso,
Esse é o chamado ladrão da alegria. Conseguiu roubar a alegria de toda uma festa. A Bíblia é clara que então o servo foi até dentro da casa do pai e falou com o pai, disse, olha, o teu filho mais velho, ele não vai participar da festa, ele não quer. Como é que é? É o irmão dele que chegou, e ele está vivo. E ele viu quanto eu me angustiava, ele viu quanto eu estava com ele, quanto eu chorei por causa desse menino de voltar, e ele não voltava. Passou-se os anos, ele perdeu tudo, e ele conseguiu voltar. Não tinha nada, não recebeu nada, gastou tudo. Mas ele voltou. Aí disse, ele não quer voltar, e ele não vai entrar aqui na festa. E a Bíblia diz que o pai, ele sai da festa. Deixa a casa, deixa o filho e parte aonde está o filho, longe da casa. E longe da casa ele se encontra com o filho e a primeira coisa que o filho disse, como é que tu fazes isso? Esse teu filho gastou toda a tua herança quando tu ainda estava vivo. Ele te considerou um morto. Porque ele pegou a herança dele quando você estava vivo. Ele nem esperou você morrer, nem adoecer, nem coisa alguma. Ele pediu, me dá a minha parte. E o Senhor prontamente o deu. E quando ele volta, pensando eu que ele estava voltando cheio, ele está voltando sem nada, destruiu tudo que você tem. E você faz uma festa para ele. É isso que ele merece, uma festa para destruir tudo que tu tens? Quanto a mim, eu nunca te pedi nada. Não pedi nem nada. Tenho trabalhado dia e noite contigo. Nada. É isso que eu mereço? E tu não me deste nenhum cabrito para me alegrar com meus amigos. Nem um cabrito. E o pai diz uma palavra que é extremamente maravilhosa para mim. Meu filho, tu não sabes que tudo que é meu é teu? Tudo o que é meu é teu. Ou seja, você podia pegar qualquer coisa, era teu. Tu sempre tem estado comigo. Essa é a segunda palavra que que o pai do filho pródigo diz. Tu tem estado comigo o tempo todo. Tudo que é meu é teu. São duas coisas que a gente não pode perder dessa relação que nós temos com Deus. O ato dele estar conosco o tempo todo. E o segundo, tudo que é dele é meu. Tudo que é dele é seu. Essa é a grande relação que nós temos com Deus. Mas se a gente perde a perspectiva de filho, quando o filho mais novo perdeu a perspectiva, ele perdeu baseado no quê? Nas coisas que ele tinha. Tudo que ele olhava, material, ele perdeu, ele disse, nossa, perdi tudo, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno nem de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus servos. A perspectiva, tudo que a gente tem com Deus, muitas vezes é uma relação de materialidade, de coisas. De coisas. E quando nossos olhos estão apenas nas coisas, a gente não entende que nós somos filhos mais. Se é de coisas, somos servos, porque servos tratam de negócios, tratam de trocas, tratam de trabalho. Mas quem é filho, quem é pai, a relação não é de trabalho, a relação é de comunhão, a relação é de intimidade. E as demais coisas vai acontecendo. E é isso que a gente tem que ter a perspectiva. Por isso Jesus ele começa, Pai nosso que estás no céu. E aí então a gente tem a primeira petição do Pai Nosso, que está na pergunta de número 122. Qual é a primeira petição? E a resposta do catecismo diz, santificado seja o teu nome. Quer dizer, faze primeiro com que te conheçamos em verdade e te santifiquemos, honremos e glorifiquemos em todas as tuas obras, em que brilha a tua onipotência, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Faz também com que dirijamos toda a nossa vida, nossos pensamentos, palavras e obras, de tal maneira que teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas honrado e glorificado. Então, a primeira petição, que seja santificado seja o teu nome, a primeira coisa que ele vai pedir, ou o que ele quer dizer com isso, quando Cristo diz santificado seja o teu nome, é para que a gente
como a gente pode santificar alguém se a gente não o conhece? Como a gente pode separar o nosso Deus dos outros deuses se nós não o conhecemos? É necessário então que a gente conheça para que a gente possa santificar o Senhor, para que a gente possa separá-lo, ele, de todas as outras divindades que os homens criaram, ou imaginaram, ou fizeram. É necessário que então a gente conheça. Jesus, ele falou, quando ele estava já no Getsêmani, ou melhor dizendo, ainda na última Páscoa, sentado com os seus 12, conversando com eles, Judas partiu e foi embora para o trair. E enquanto ele foi para fazer aquilo que havia colocado no seu coração, a Bíblia declara que Jesus fez algo. E o que ele fez, ele falou assim mesmo: Senhor, eu quero que eles tenham a vida eterna, e a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Ou seja, a vida eterna é um ato de conhecimento à parte de quem é Deus e quem Deus enviou. Vida eterna é isso. Então, vida eterna nada mais é do que um relacionamento verdadeiro e correto com Deus, conhecendo verdadeiramente quem é Deus. E uma vez que eu conheço quem é Deus, então eu posso santificá-lo, eu posso separar ele de todas as outras coisas e de tudo aquilo que muitas vezes as pessoas falam a respeito de Deus e que não é verdadeiro. Como eu vi, certamente, certa vez, não muitos dias atrás, que a pessoa acreditava que Deus, ele precisava orar para tudo, ele tinha medo de tudo, tinha pânico de tudo. Então ele acreditava que ele tinha que orar para Deus abençoar a viagem, para Deus cercar a sua casa, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo outro, porque se ele não orasse, as coisas poderiam acontecer. Então ele ficava sempre apavorado e fazia da oração um sistema de méritos. Qual foi o desfecho final disso? Não oro mais. E estou bem na vida. Nem me interessa orar, porque agora eu consigo fazer as minhas coisas. Se eu tiver que carregar esse vaso daqui até o outro mesa de lá, eu não preciso orar para que Deus me abençoe, para que eu leve esse vaso até aqui, até lá. Eu mesmo posso, então eu pego e vou e levo. E a resposta dele foi sempre essa, dizendo a si mesmo, diante de mim: o que eu tenho para fazer, eu tenho que fazer, irmão. Não precisa pedir para ninguém, não. Se eu posso fazer, eu que tenho que tomar as rédeas da minha vida e fazer. Por um lado ele está certo, mas por outro lado ele está totalmente errado. O que você tem para fazer, eu não irei fazer. Não é verdade isso? Sim ou não? Sim, não é? Você tem que fazer isso. Não sou eu que trabalho, vamos supor assim, na repartição pública. A Luzia trabalha na repartição pública. As duas também trabalham na repartição pública. Rose e a Melinda. Todas as duas trabalham em repartição pública. Então elas têm que ter um horário certo lá. Vamos lá, 7 horas da manhã, as duas têm que entrar. A Luzia tem que entrar 11 horas da manhã, vamos supor, 1 hora da tarde. O que elas têm para fazer, elas têm de fazer, irmão. Eu não posso fazer. Mas a partir do momento que eu começo a pensar que eu tenho que orar para que Deus me me ajude a levar até lá, eu estou achando que se eu orar, as coisas vão acontecer, ou se eu não orar, as coisas não vão acontecer. Já parou para pensar que muita gente não ora por coisa alguma e acontecem as mesmas coisas? Tem gente que ora pela viagem e a viagem, infelizmente, acontece um acidente. Tem gente que não ora pela viagem e vai e volta tranquilamente. Tem gente que ora pela viagem e recebe um livramento. Tem gente que não ora pela viagem e não recebe o livramento. E aí a gente entra na seguinte pergunta: qual é a diferença de orar ou não orar por uma viagem? Porque se eu oro, pode acontecer como não pode. Se eu não oro, também pode acontecer como não pode. Para que eu tenho que orar? Se está no sistema de aleatoriedade, como eu posso dizer, se está no controle de Deus, se vai acontecer ou não com a minha vida, determinada coisa, seja ela boa ou seja ruim, por que eu tenho de orar? Por que, Adna? Me diga. Tu não orou muitas vezes que a Mariana fosse saudável lá no ventre da barriga? Antes mesmo? Oh, fiquei grávida. Não?
Mas é exatamente esse é o ponto. Ainda que a gente saiba que Deus pode fazer qualquer coisa, a gente não está nele e na oração dele para que ele faça o que a gente quer. Nosso entendimento de oração tem que partir do processo de conhecimento do seu ser. Quando eu conheço o ser de Deus e eu sei que Ele é soberano e que Ele é bom, por que eu não confiar nele? Quando eu começo a orar, eu confio nele, eu posso colocar nas minhas coisas, eu posso colocar qualquer coisa que eu quero, e quero coisas boas, não quero coisas ruins. Mas que ainda se essas coisas boas não venham para mim, eu tenho que entender que Ele é o soberano, que Ele cuida da minha vida e que Ele é bom. Porque se Ele não é bom, de que me adianta eu orar? A minha oração parte exatamente do pressuposto claro que Ele é soberano e que Ele é bom e que Ele quer se relacionar comigo, independente se as coisas vão acontecer boas ou não para comigo. Mas quando eu faço da oração um ritual de mérito, eu escapo à ideia de que eu sou filho. E sou apenas um servo. E como servo, já viu algum trabalhador que trabalha um mês e não quer receber o seu salário? Eu fiz essa oração, por que tu não me deste? Tu me deste de maneira contrária, então eu não oro mais para ti. Não falo mais contigo, não quero mais saber. Se tudo é por acaso. E aqui, essa é a ideia que quando Deus, no caso Cristo, Ele fala conosco, Ele diz, santificado seja o teu nome, a gente tem que conhecer esse Senhor. Ele conhecer o nosso Deus. E uma vez que eu conheço quem é esse Deus, eu posso então, a partir desse momento, começar a tomar decisões claramente que seriam como se Ele estivesse tomando essas decisões, de maneira que glorifiquem o seu nome. Dito essas coisas, a gente entra na segunda petição, que é exatamente o texto de hoje. Qual é a segunda petição? Venha o teu reino. O que quer dizer isso? Governa-nos por tua palavra e por teu espírito, de tal maneira que, cada vez mais, nos submetamos a ti. Conserve e aumente a tua igreja. E ele continua dizendo, destrói as obras do diabo, e todo o poder que se levanta contra ti, e todos os maus planos que são inventados contra a tua santa palavra, até que venha a plenitude de teu reino, em que tu serás tudo em todos. Vamos olhar um pouco mais nessa resposta dessa palavra, dessa segunda petição. Se a primeira é santificado seja o teu nome, e a segunda é venha o teu reino, ele diz claramente que ver o reino, ou seja, que o reino seja estabelecido, ele começa exatamente no nosso coração. E ele diz, governa-nos por tua palavra e por teu espírito. De tal maneira que cada vez mais sejamos submissos ao Senhor. E aqui, esse é o ponto que é interessante para nós a respeito do catecismo e dessa oração no Pai Nosso, é que nossa primeira petição é para que venha o reino dele. E o reino de Cristo é um reino de justiça e paz. A Bíblia declara que Ele é o príncipe da paz, que o reino dele nunca teria fim. Mas o que a gente vê neste mundo e o que vê ao nosso redor, não precisa nem ir para muito longe ou para fora do Brasil, dentro da nossa própria esfera de atuação, de nossos relacionamentos, a gente percebe que não há paz. Há muita briga, muita intriga, muita discórdia, muita ofensa, muito ódio. De paz, claramente não existe por fora. A gente olha ao redor, num trabalho, na escola, quem pega um ônibus, quem vai para uma viagem, quem sai em qualquer outro lugar, você vai encontrando que não é um reino de justiça e nem é de paz. A gente não encontra um reino de paz todo o tempo, nem encontra um reino de justiça. A gente vê muita injustiça no mundo. E a gente não precisa olhar as televisões, a gente só olha a nossa própria história. A gente vê quanta injustiça acontece. E às vezes até mesmo nós somos agentes dessa injustiça. Mas ele está dizendo alguma coisa que é impressionante para nós, porque quando a gente está orando ao nosso Pai, e o nosso Pai, que é um Deus justo, ele pede exatamente isso, santifica o meu nome, e ele diz, pede para que o meu reino venha. E como o reino dele vai vir? Primeiramente no nosso coração. E de que maneira esse reino vai vir?
quando a gente passa a ser governado por sua palavra e por seu Espírito. Governados, dirigidos, encaminhados, orientados por sua palavra e pelo seu Espírito. Decisões que a gente toma, escolhas que fazemos, elas têm que ser pautadas pela palavra, pelos princípios das Escrituras. Não um princípio do egoísmo, não um princípio do dinheiro, não um princípio de qualquer outro tipo de coisa que não seja a verdade, a justiça e a bondade. Quando a gente toma decisões que não são permeadas sobre essas três óticas, ou esse tripé, justiça, bondade e verdade, a gente entrou fora do caminho do princípio de Deus. Por isso que nossas escolhas, elas têm que ser pautadas exatamente nesses três pontos. Isso é justo? Isso é verdadeiro? Isso é bom? Porque se em alguma dessas três respostas que você, dessas três perguntas, se a resposta de alguma delas for um não, essa decisão não é segundo a palavra de Deus. E se você procura ainda fazer a tua vontade, você só vai mostrar que você não é governado por sua palavra nem pelo seu Espírito, porque o Espírito vai nos guiar em toda a verdade. Foi para isso que ele foi enviado, para que nós venhamos ser guiados em toda a verdade. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado a respeito da nossa vida, de como a gente toma as nossas decisões, seja dentro de casa, seja com o marido, seja com a esposa, seja com o filho, seja a educação dos nossos filhos, seja o trabalho que a gente vai escolher, a cidade que a gente vai morar, com quem a gente vai casar. Todas essas decisões, Senhor, como eu vou me aposentar, de que maneira eu vou trabalhar, qual é a minha vocação, como eu vou me servir, como eu vou me dirigir desse jeito. Tudo isso, cada uma dessas decisões, das maiores, ou seja, das mais relevantes, aquelas que são totalmente descartáveis, ou seja, obsoletas, que nem precisam, eu tenho que passar por esse tripé: bondade, justiça e verdade. Se eu caminhar sobre essas três óticas, sobre esse tripé de cada uma das minhas decisões, você pode ter certeza de que você vai caminhar sobre a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela vai levar a gente a ter verdadeiramente o seu reino dentro do nosso coração. Pode não estar lá fora. Pode essa paz e essa justiça não viver neste mundo. Mas vai haver aqui. Vai haver dentro de mim. Porque a paz, ela está numa pessoa. Está em Cristo. E esse mesmo Cristo, no final da sua vida, ainda ali naquela ceia ainda, ele disse: eis que vos deixo a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A paz que eu dou, não dou como o mundo dá. Que paz o mundo dá? De que maneira as pessoas se sentem em paz e seguras? Não é quando todas as coisas estão tudo bem? Quando não há nenhum tipo de problema? Quando não existe nenhuma confusão? Quando tudo está dando certo e não tem nenhum tipo de problema? Quando tudo, estou em paz. Eu estou tranquilo. Mas o que Cristo estava nos prometendo não era essa paz desse mundo, em que quando eu tenho todas as coisas, tudo está em paz. Quando eu não tenho alguma coisa, eu já não estou mais em paz, eu estou em confusão, eu estou em guerra. E aqui, a gente precisa entender, para que o reino de Deus seja estabelecido na nossa vida, ele passa pela vida nossa, diante de Deus, numa relação de pacificação, numa relação não mais de inimizade, não mais de dívida com Deus, mas uma vida pacificada com Deus, uma vida em que nossos pecados foram perdoados, e uma vez perdoados os nossos pecados, a gente tem paz com Deus. E uma vez essa paz no nosso coração impede exatamente de qualquer tipo de ansiedade, qualquer tipo de confusão que é a vida natural nossa. Porque ninguém, amados, ninguém nessa terra, e ninguém entre nós aqui está livre de problemas, está livre de confusões. Se você parar por um segundo sequer
Enquanto eu estou falando, muitas vezes foi saltada, foi arrebatada a tua mente por um problema, por uma situação. O que vai ser agora? Como vai ser agora? Aquela situação, poxa, parece que é rápido. Você sumiu a sua mente. Você estava me ouvindo e de repente, foi assaltada a tua mente com um pensamento de ansiedade, com um pensamento de preocupação. Isso reflete exatamente um mundo que a gente vive, um mundo sem paz. Mas se a gente está confiando num Deus que nos salvou, que cuida da gente e que prometeu um reino de justiça e paz, não nesse presente tempo, mas dentro do nosso coração, ao ponto de a gente dizer, não se permita, não deixe que as ansiedades e preocupações da vida sobrecarregue a mente e o coração de vocês. Antes, apresentem cada uma de suas petições, cada uma de suas ansiedades diante de Deus, porque Ele tem cuidado de vós, e apresente isso com ações de graças. O que o texto ele está nos dizendo é que para que a gente não ande ansioso, porque a gente tem um Deus que cuida de nós. Embora muitas vezes a gente não entenda porque as coisas não saem do jeito que a gente quer. E aí, nesse ponto, que a gente tem que entender que a gente não precisa estar ansioso porque Ele cuida, porque o que Ele mais queria, Ele conseguiu nos trazer de volta para a sua casa. A gente poderia ter morrido como o filho pródigo, lar, distante, perdido. Mas Ele nos resgatou e nos trouxe para casa. E nos trouxe para casa e nos deu novamente a certeza que nós somos filhos. E quando Ele nos deu a certeza que somos filhos, Ele nos celebrou uma festa. Porque o filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nesse ponto aí a gente começa a perceber que a relação que Deus tem conosco é uma relação de intimidade, é uma relação que não é de troca, não é de barganha, mas é uma relação de conhecimento entre um pai e um filho que conhece muito pouco o seu pai, conhece muito pouco o seu pai, e que o pai tem toda a paciência de nos ensinar, dia após dia, quem Ele é, como Ele cuida de cada um de nós. Portanto, apresente as vossas todas as solicitudes, todas as preocupações, não andem assim, mas apresentem a Deus. E por que vai apresentar a Deus? Com ações de graça, porque tudo Deus faz por graça a cada um de nós. Ele nos dá graça, dia após dia. Uma vez eu vi um homem, agora recentemente, e ele falava assim, a gente está num tempo, e ele dizia assim, ele é, realmente, alguém falou que ele era autista, e eu comecei a perceber assim mesmo, disse, esse homem parece mesmo um autista. E ele dizia uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ele disse assim, querido, isso num podcast, para o apresentador, o entrevistador dele, rapaz, tudo Deus faz por graça. Eu sei que Cristo nos salva, eu sei que Cristo nos liberta, sei que Cristo vai nos dar o céu, vamos colocar assim. Mas se no final, se no final, tu está pensando que tu vai para o céu e tu for para o inferno? Aí ele ficou pensando assim e disse assim, eu aceito ir para o inferno. Porque tudo que Deus faz é por graça. E aí ele começou. Se eu for para o céu, não é por meus méritos, é porque Deus me deu. É graça. E se eu for para o inferno, ainda assim é bom, porque eu estou vivendo um tempo de tanta graça, que as pessoas morriam sem ter um antibiótico 100 anos atrás. Hoje a gente tem antibiótico, hoje a gente tem médico, hoje a gente tem os hospitais, hoje a gente tem um avião para a gente levar para um lugar. Rapaz, é tanta graça nesse mundo que só por eu ter vivido esse mundo, com todos esses benefícios, isso é muita graça. E no final, se Deus me levar, e é porque Ele é justo, Ele me levar, eu mereço isso.
mas não deixo de pensar que isso é graça de Deus quando Ele me deu todas essas coisas aqui nessa vida. E isso me fez pensar exatamente o quanto de graça. E quando eu ouvi esse texto, assim, ouvi esse homem falando, é um homem simples. E foi exatamente alguns dias antes, 2 ou 3 dias do falecimento do nosso irmão Jair. E aí então eu pensei claramente a respeito disso. Quão graça Deus nos dá. São tantas graças assim que Deus nos dá e a gente tem a oportunidade de receber essa graça, mas são graças temporárias, que a gente pode dizer. Graças que a gente tem só por um tempo bem curto e pequeno, de a gente se alegrar com essa graça. E eu não pude falar isso no velório, porque eu não tinha tanto tempo, já que tinha alguns pastores que conheceram mais e caminharam mais com o irmão Jair. E eu me lembrei de um texto, que é esse texto que eu vou terminar nossa lição desta manhã. Era o texto em que João Batista, ele havia sido, vamos supor, dizer, ofuscado pelo ministério de Jesus. E uma vez que ele estava ofuscado pelo ministério de Jesus, Jesus e os seus discípulos batizavam muito mais, e muito mais gente seguiam Jesus, e o ministério de João Batista já estava definhando, se a gente pode colocar nessa linguagem. E então os discípulos de João Batista foram falar com João Batista e perguntaram: João Batista, aquele que tu apontaste que deveria ser, ele está batizando, está levando muita gente, é muita gente, e tu só está reduzindo. Eles ficaram com ciúme de João Batista. Porque eles acharam que João Batista ia crescer ainda mais, mesmo tendo apontado quem era o Messias. E João Batista ficou assim, disse: ei, se ofendam, está tudo certo. Quem é de cima tem tudo. Ele é superior. Lembre-se que eu falei que ele é antes de mim e que eu não sou digno nem de desatar, escorrer de suas sandálias. Aquele é o noivo e ele que tem a noiva. Eu sou o quê? O amigo do noivo. E eu me alegro apenas de eu ter experimentado e convivido com o noivo. E essa alegria ninguém tira mais de mim. O que João Batista estava dizendo é que o tempo dele conviver com Cristo e mostrar para ele quem ele é, todo aquele tempo, mesmo que tenha sido muito curto, era o suficiente, porque importa que ele crescesse e eu diminuísse. Mas aquele tempo é isso. Eu me alegrei com ele por esse tempo. João Batista morre. Na metade do ministério de Jesus, João Batista morre. E essa morte aqui de João Batista, por isso que eu disse que eu me alegrei, João Batista disse, eu me alegrei com esse tempo. São tempos que a gente pode dizer limitados, de Deus nos dar determinadas graças. Um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um esposo, uma esposa. São graças que Deus nos deu, mas é curto. E a gente tem que aproveitar esses dias. Tem que aproveitar porque talvez não viva mais tempos. E quando o tempo passa e a gente perde essa graça, a gente quer reviver essa graça e não dá mais para reviver, porque a gente perdeu a oportunidade. É por isso que a gente tem que olhar as riquezas que Deus nos deu, que são tesouros. Tesouros são famílias, são inegociáveis. Tesouros são coisas que verdadeiramente não se pode colocar um preço. É um tesouro. E essa é a graça de Deus quando Ele nos dá coisas terrenas aqui nessa terra, para que a gente olhe para elas e descubra que tesouros são esses que Deus nos deu e que tipo de riquezas são essas que Deus nos deu também. Porque riquezas podem ser materiais, mas tesouros jamais serão materiais. Jamais. Porque não se pode colocar valor em um tesouro. E que Deus possa nos dar a graça de nós seguirmos na sua presença e pedirmos: venha o teu reino. E que ele comece no meu coração. Que eu seja governado por tua palavra e pelo teu Espírito. Para que
eu possa me submeter cada vez mais. Porque se eu que conheço a sua palavra e o seu Espírito, eu não me submeto à tua vontade, como o teu reino pode vir a esta geração? Se nem eu mesmo consigo me submeter à tua vontade. Isso é incoerente e isso é contraditório se a gente for buscar a Deus em oração, já que a gente não quer que o seu reino venha. E se a gente não quer que o seu reino venha, é porque nós não queremos fazer a sua vontade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Feche seus olhos.